Fala galera, vídeo semanal do Cultura Bíblica e esse vídeo é sobre comunicação. Você acha que se expressa bem? Você acha que consegue repassar os sentimentos que você tem de uma forma comunicativa, verbal ou até a linguagem corporal mesmo? Se você acha ou tem dúvidas sobre o assunto, acompanhe esse vídeo aí que a gente vai falar muito sobre isso. Muita gente acha que ser bem comunicativo é ter um vocabulário vasto, mas isso não é verdade. Ser comunicativo ou ter uma boa comunicação tem muito mais a ver de você passar uma mensagem clara e eficaz para as pessoas que vão lhe escutar. Então a gente pode ser uma pessoa boa comunicativa e isso pode gerar algumas consequências muito positivas. A gente cria relacionamentos mais confiáveis e mais claros com outras pessoas. E o oposto disso também cria consequências muito ruins, desde um mal-entendido, um conflito pequeno, até criar um ambiente, ou várias pessoas não sabem se comunicar bem, criar um ambiente tóxico, ou um relacionamento tóxico, por falta de uma boa comunicação. Então as consequências de uma má comunicação podem gerar esses conflitos que eu acabei de falar, e pior ainda, quando você se expressa ou as suas palavras são ruins demais. Num relacionamento, ser muito abusivo mentalmente, agressivo, áspero e traz consequências muito ruins sobre essa comunicação maldosa, essa falta de cuidado com as palavras. E a falta de se expressar também, como a gente acabou de falar. E a gente pode até observar, né, algumas obras que sempre, eu acho que a arte ela sempre vem trazer bons exemplos, né, pra gente tornar mais fácil o entendimento, né, das questões que a gente vive no cotidiano. E acho interessante que tem os dois filmes que eu pensei para esse vídeo que trazem, né, essa questão. E o principal deles é Precisamos Falar sobre o Kevin, que é um filme de 2012 e o protagonista é o Ezra Miller, né, que hoje é o Flash, que está nos filmes aí, é uma informação. E o que acontece? É um cara, né, que tem tendências, né, à psicopatia. E a mãe, né, ela se sente um pouco culpada sobre as atitudes do filho, né, que aí, spoiler, ele vem a cometer um massacre no filme, né, ele vem cometer um massacre e ela vai se sentindo, ver se é responsável, se ela teve um grande problema de comunicação, ela começa a questionar a relação dela com o marido, ela põe em xeque, né, essa questão do casamento, como ela tratou, como é que o pai também se comunicava com o filho. Então, todo esse questionamento dela gira em torno de como ela lida com o garoto, né? E como essas coisas se converteram em uma coisa maior que chegou a afetar outras pessoas. Não quer dizer estritamente, né, que a mãe é a culpada do massacre, né? Mas talvez conversar, entender algumas limitações e ver que a família precisava de uma terapia, precisava de uma conversa um pouco mais madura, falando entre marido e mulher, entender, né, que o filho tinha algumas tendências. Então, às vezes, o isolamento de cada um dos seus mundos propiciou, né, que o garoto viesse a ser perigoso para a sociedade. Não quer dizer que ele deixaria de ser perigoso, mas talvez os pais percebendo, né, isso facilitaria, né, com que esse problema, né, do filme fosse evitado. E o outro filme que eu poderia citar, né, sobre a questão de comunicação é o seguinte, Desejo de Reparação, onde todo o mote do filme ele acontece justamente por um problema de comunicação. Tem um casal que se ama, aí tem um casal, né, que é vivido pelo ator que fez Fragmentado, que fez o Professor Xavier, Procurado, e tem aquela atriz também que foi a Elizabeth Swann lá dos Piratas do Caribe, né? E eles são um casal, eles se amam muito, legal, uma história de romance bem legal, só que até o ponto que o espectador ele percebe que tudo que eles estão vivendo é simplesmente o desejo de reparar uma mentira que foi contada. Então, nada daquilo que a gente está assistindo, realmente os personagens viveram. É simplesmente, realmente, como o título diz, um desejo de reparação. Ou seja, uma vida que foi destruída por uma mentira, por uma falta de comunicação que não havia muito bem estabelecida entre as irmãs, que culmina, né, em várias situações que acaba gerando uma tragédia para a vida do casal. É bem interessante esse filme, assim como Precisamos Falar sobre o Kevin também, que mostra o poder da falta de comunicação na vida das pessoas e como ela pode ser destrutiva. E a Bíblia fala muito sobre esse poder de se comunicar bem, né? Isso. Inclusive, Deus deu ordem ao caos através de sua palavra. Ele criou o mundo através da sua voz. Ele verbalizou isso. Então, eu
crio. Ele falou, eu disse que haja luz, eu disse que a terra separe das águas. Então ele foi dizendo, se você pegar Gênesis 1, as estrofes, sempre começa com eu disse, ou eu falei. Deus deu ordem ao caos através da palavra, de uma boa comunicação. Isso é um princípio, pedagogicamente, atribuído à palavra de Deus, que a gente precisa se comunicar bem. Em Salmos 141, versículo 3, o salmista fala que Deus ele controla os lábios dele para que eles não se desviem do mal. Então, às vezes, a gente se trata também de domínio próprio, mas também se trata também do que provém do nosso coração, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Essas facetas que eu trouxe no filme, que a gente fala sobre os níveis de consequências que pode gerar a falta de comunicação, a comunicação errada, a gente pode pensar, por exemplo, em Efésios 4, 26 e 27, quando a gente se apresse para acabar as discussões, né? Que a gente realmente seja rápido para resolver as coisas, que não passe por outro dia, que a gente resolva as coisas logo para não gerar um acúmulo de mágoa, para a gente não ficar magoado com alguém, que a gente resolva imediatamente essas questões. E também fala das outras facetas que eu disse, Provérbios 18, 1, fala também que a questão de se isolar, não falar, se isolar, é uma questão de egoísmo. E a gente precisa também ter a iniciativa, a proatividade de falar as coisas. E também tem em Colossenses 3,13, fala pra gente perdoar uns aos outros. Que às vezes, realmente, a gente se comunica, se expressa mal, e a gente precisa pedir perdão, se perdoar. E que isso é uma questão da natureza humana também. A gente erra, a gente é falho, a gente está suscetível a isso, mas a gente precisa aprender esse princípio, a gente precisa realmente colocar em Deus, descansar em Deus em relação a como resolver, amadurecer nessas questões de saber se comunicar bem, se comunicar de forma saudável, construir relacionamentos saudáveis e construir, consequentemente, ambientes saudáveis, igrejas saudáveis, através de uma boa comunicação. Interessante também, né, a gente citar aquela passagem que fala, né, bem-aventurados os pacificadores, né? Então, você ter o dom de comunicar, de apagar incêndios, é uma coisa muito, muito, muito interessante, né, para um bom convívio, né, de qualquer comunidade, seja igreja, seja em casa, e isso é de suma importância. E a gente pode perceber também, né, que a comunicação foi usada como instrumento de Deus, principalmente, né, como um objeto de transformação e de força, porque esse tipo de comunicação a gente tinha de Deus, né, diretamente, né, com os profetas, com os seus escolhidos, né? A gente tem Moisés, Deus fala diretamente com ele, Noé, Abraão. Então, várias situações de fé, né, de exemplos que ficaram para nós, ficaram porque houve boa comunicação entre o ser humano e Deus. E acontece que se não houvesse essa boa comunicação, não houvesse essa busca de intimidade, cada um, o ser humano em si, procurar se isolar nos seus conceitos, nas suas visões, e não buscar seu Deus, o Criador, essa conexão não seria estabelecida e seria feita a comunicação. Então a gente teria uma barreira por falta de comunicação. Então teria o exemplo de fé de Abraão, a gente não teria visto a coragem de Josué, a gente não teria visto nenhuma dessas iniciativas sem essa comunicação, né? Sem deixar claro as coisas. E Deus ele sempre deixa as coisas claras. Não teríamos também os grandes exemplos, né? As parábolas que Jesus trouxe de forma prática para o povo, que tem algumas limitações para eles entenderem e facilitar a disseminação do Evangelho. Então a comunicação ela tem um poder incrível. Da mesma forma como ela é usada para destruir, ela também é usada para se construir. E quando a gente fala de cristão, através dos exemplos que Diogo citou, das passagens bíblicas aqui, a gente começa a perceber o quão é importante a comunicação na transformação de vidas. E é isso, né, que eu acho interessante, né, da gente analisar. Então, pessoal, final do vídeo, né, a gente agradece, né, porque vocês estão acompanhando a gente. Então, siga o canal nas redes sociais, né, a nossa página, compartilhe, curta, isso ajuda a gente a continuar o trabalho. Se inscreva também no canal, fale mais de cultura bíblica para outras pessoas. A gente está sempre fazendo esse paralelo entre a palavra de Deus e a cultura, e que vocês que estão assistindo possam ser cada vez mais edificados pelo que é trabalhado aqui. Amém? Cultura bíblica, até o próximo vídeo. Falou!